Então, meu amigo, tudo bem? Voltamos aqui ainda no nosso assunto maravilhoso, o mundo da língua portuguesa, da gramática, com foco principal para você que está se preparando para concurso público. Né? Claro que também vale para você que está ajudando no ensino médio, você que está se preparando para o Enem, enfim, até para você que está querendo conhecer um pouco mais desse mundo maravilhoso que é a nossa língua portuguesa, tá certo? Vamos continuar com nossos conhecimentos agora no que trata os casos específicos de acentuação gráfica. Passamos os casos gerais, agora a gente vai falar dos casos especiais, dos casos específicos, beleza? Então, meu amigo, seguindo a organização que eu me propus a fazer com você, a gente agora vai começar os casos especiais, os casos específicos, e a primeira regra que eu vou te passar é uma das maiores regras que tem dos casos especiais, é aquela regra do hiato, a regra do I e do U. Né? Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, observa primeiro aqui para mim, o I e o U, eles são originalmente semivogais, você viu no vídeo passado, o I e o U são originalmente semivogais. Mas você viu também no vídeo passado comigo que eles podem virar vogais, dependendo da situação. Utilize isso. Eu vou te mostrar o caso agora, porque o I e U, quando formar hiato com a sílaba anterior, você lembra que o hiato é vogal-vogal em sílabas vizinhas. Na separação de sílaba, o hiato fica ali, na separado, mas sílabas vizinhas. Diferente do ditongo. Eu te ensinei a regra do ditongo no vídeo anterior, e eu falei para você que o ditongo na separação de sílaba ele fica na mesma sílaba. O ditongo é vogal, mas semivogal, mas vogal. O hiato não. O hiato é vogal, mas vogal, em sílabas separadas. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Então agora a gente vai estudar as regras do I e do U. Acompanhe comigo no quadro. O que diz a regra? O I e o U, sozinhos ou seguidos de S. O S, ele não muda a regra da acentuação. Entendeu? Ele não muda a regra. Então a questão é o I e o U sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Beleza? Sozinhos ou seguidos de S. Claro, e se for seguido de outra consoante, já não é que vai cair a regra. Então é o I e o U sozinhos ou seguidos de S. Quando formarem hiato, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que observar que a regra do I e do U, a regra do I e do U, que originalmente são semi, mas agora vão virar vogais, porque vão estar formando hiato. Então quando formarem hiato com a sílaba anterior, recebem acento agudo. Entendeu essa questão? Tranquilo? O exemplo fica melhor, né? É o famoso caso da palavra saúde. Olha. A palavra saúde é acentuada ou não? É ou não é? Né? A palavra saúde não deveria, se levássemos em conta a regra geral, né? Não deveria ser não. Se a gente levasse em conta a regra geral, não seria acentuada. Mas observe bem. A regra geral que dizia se for paroxítona terminada em E, não é acentuada, mas aqui é um caso específico. E assim como no estudo do direito, quando nós temos um caso, uma regra geral e uma regra especial, o que predomina, hein? O que sobressai? Eu tenho uma regra geral e uma regra especial, o que sobressai? Obviamente a regra especial. Então eu tenho aqui uma regra geral, paroxítona terminada em I não é acentuada, mas eu tenho um caso especial. O I e o U, quando formar hiato com a sílaba anterior, serão acentuados. Então tem o U formando hiato com a sílaba anterior. Não está formando hiato não é vogal. Você fala, poxa, professor, mas o U não era semi, que a gente aprendeu, não era semivogal? Era semivogal, mas eu disse também no vídeo passado que o I e o U podem virar vogais. Aqui, como ele está sozinho na sílaba, é claro que ele é uma vogal. Ele está sozinho na sílaba, entendeu? Então, o U ele é uma vogal. Então, tem vogal, sílabas vizinhas, né? Na separação de sílaba vai ficar vizinho ali. Então, tem vogal, é vogal. Tá certo? Tranquilo? Vou até colocar aqui, então. Eu tenho vogal e tenho vogal. Sílabas separadas. Isso aí é hiato. Beleza? O U, quando formar hiato com a sílaba anterior, então é acentuado. Tranquilo? Olha mais um exemplo aí, a palavra saída. A palavra saída é acentuada, servidor? Sim ou não? É ou não é? Claro que sim, né? O I está formando hiato com a sílaba anterior. E você lembra que a regra é, quando o I e o U formar hiato com a sílaba anterior, eles serão acentuados. Entendeu essa regra? Tranquilo? E eu te passo mais uma informação. E aí, claro, essas duas são as mais famosas, mais batidas, aí dificilmente alguém erraria, mas você sabe que tem duas pegadinhas aqui que já foram cobradas diversas vezes em concurso, que é a palavra juiz e a palavra juízes.
Juiz, eu vou separar em sílaba para ficar mais fácil para você visualizar isso aqui. A palavra juiz, eu até coloquei com acento, já acabou o mistério, né? A palavra juiz é acentuada ou não? A palavra juiz não é. Porque o U está formando hiato com a sílaba anterior. Ele está formando hiato com a sílaba anterior, mas ele é seguido de Z. Então a regra diz, o I, quando formar hiato com a sílaba anterior, o I, quando formar hiato com a sílaba anterior, mas seguido de S ou sozinho. Nesse caso ele está seguido de Z. Se ele é seguido de Z, então ele não é acentuado. Beleza? Tranquilo? Diferente da palavra juízes. Lembra que eu te dei na aula passada uma regra, eu te dei um exemplo do hífen, lembra? Eu falei, olha, hífen é acentuado, mas hífens não é acentuado, né? Não é acentuado. É um caso inusitado, uma palavra no singular é, no plural não é. Aqui é o contrário, no singular não é e no plural é, entendeu? Então, por que no singular não é? Porque o I, ele não está sozinho seguido de S, ele está seguido de Z. A outra, mas é diferente da palavra juízes, porque quando fala juízes, o I ficou sozinho na separação silábica, na divisão silábica. Então, o I ele vai ficar sozinho e vai receber o acento agudo, recebe acento agudo, tranquilo? Claro que você deve estar lembrando também da palavra raiz. A palavra raiz já foi cobrada diversas vezes em prova. Raiz é acentuado ou não? Raiz. Mesma regra de juiz. Raiz não é acentuado, porque o I, embora esteja formando hiato com a sílaba anterior, ele está sendo seguido de Z. Diferente da palavra raízes. Igualzinho juiz, olha, percebeu? Né? Percebeu que igual o juiz lá? Então raízes não é raízes é acentuado, porque o I está formando hiato com a sílaba anterior. Beleza? Cuidado, né? A palavra baú é um exemplo. O baú já caiu tantas vezes concurso, está mais do que batido. Baú é aquele caso de oxítona terminada em U. Né? Aí, pô, oxítona terminada em U, a gente aprendeu no nosso primeiro encontro que não é acentuado. Oxítona terminada em U, não. Né? Só se for oxítona terminada em A, E, O, E, enche. Mas terminada em U não é. Terminada em I não é. Só que nesse caso, não leve em consideração oxítona terminada em U. Não leve em consideração isso. Leve em consideração a regra especial. Por que baú é acentuado? Porque baú está formando hiato com a sílaba anterior. E aí, meu amigo, se o I ou se o U formar hiato com a sílaba anterior, eles são acentuados. Está entendendo essa questão? Tranquilo? Beleza? Aprendeu? Ainda não, né? Ainda não. Porque tem duas exceções, infelizmente, a gramática é assim. Tem duas exceções em cima disso. Vou fazer o seguinte, vou apagar esse exemplo aqui, né, e vou falar, né, o bom é que você depois pode parar o vídeo, pode voltar, pode assistir várias vezes, né, então a gente fez até um pouquinho mais rápido do que na aula, até os alunos já me disseram que na aula eu falo até mais rápido do que no vídeo, deveria ser o contrário, né, na aula eu deveria falar mais devagar, mas na aula eu acabo falando até mais rápido. Mas olha, se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo, assista de novo e aí você compreende. Eu vou te dar aqui duas exceções, vou mostrar aqui para você duas exceções. Então eu tenho aqui a exceção 1, eu tenho aqui a exceção 1, certo? Eu vou chamar de exceção 1 e exceção 2, né? Não importa essa ordem, é importante que você saiba as duas, beleza? A exceção 1 fala assim, vogais idênticas, vogais idênticas, é isso que fala a exceção 1, tá bom? E a exceção 2, vou colocar aqui, a exceção 2, ela fala o seguinte, seguidos de NH, seguidos, já vou te explicar, seguidos de NH. NH é o que a gramática chama de dígrafo, né? NH a gramática chama de dígrafo, beleza? Então, se for seguido pelo dígrafo, NH não é acentuado. Meu amigo, a observação é o seguinte, então. Observe que são duas exceções dentro de uma exceção já, porque o caso especial é uma exceção, né? São duas exceções, que confusão. Deixa eu esclarecer como é que vai ficar. Assim, a regra é o I e o U, quando formar hiato com a sílaba anterior, sozinhos ou seguidos de S. O I e o U, quando formar hiato com a sílaba anterior, esse I ou esse U vai receber o acento agudo. Beleza? Foi isso que nós aprendemos. Mas porém, controle entretanto, mas se forem vogais idênticas, aí não recebe o acento. Se for U, I, aí não recebe o acento. Beleza? Primeira exceção. Segunda exceção, se for seguido de NH. O I e U formam hiato com a sílaba anterior, sozinho ou seguido de S,
mas é seguido de NH. Se ele for seguido de NH, ele não é acentuado, beleza? Quer ver o exemplo? O exemplo, então, que nós temos aqui de vogais idênticas. Observe a palavra xiita. Xiita é acentuado ou não? Xiita. Deveria, naquela regra que a gente aprendeu, acabou de aprender, o I e U, quando for uma hiato com a sílaba anterior, se é sozinho seguido de S, o I está formando hiato com a sílaba anterior, mas são vogais idênticas. Aí vem naquela exceção primeira lá, beleza? Quando forem vogais idênticas, então não recebe acento. Tranquilo? Beleza? A gente tem um símbolo local, viu? Quem aqui do Amapá vai lembrar dessa cidade, mas quem aí, porque você que está assim em qualquer lugar do planeta, nós temos uma cidade aqui, que é Pracuúba. Pracuúba, se a gente separar em cima, vai ficar assim, Pracuúba. Pracuúba. Beleza? Pracuúba, é muito comum Pracuúba ter acento. Escrever com a Pracuúba assim, com acento. Mas Pracuúba, o U está formando hiato com a sílaba anterior. O U está formando hiato com a sílaba anterior com vogais idênticas. Se são vogais idênticas, então não recebe acento. Entendeu? Tranquilo? Bora ver uma outra situação? Bora ver a palavra rainha. A palavra rainha é acentuado, sim ou não? O I não está formando hiato com a sílaba anterior? Tá. Sozinho na sílaba, né? Tá, sozinho seguido de S, fica a mesma regra. Mas nesse caso não recebe acento porque ele é seguido de NH. Ele é seguido de NH. Entendeu? Assim a gente vai observar a palavra campainha. Campainha. Olha, importante você ter uma noção de separação de sílabas, né? Você fazer essa separação na hora da sua prova, porque você tem que ter exatamente essa noção lá, se é hiato, se não é hiato, né? Porque o hiato na separação vai ficar vogais separadas ali, vizinhas separadas, né? Então essa regra é uma regra que cai sobre o hiato, beleza? Se você também tiver dificuldade de separar, vai treinando, cada vez mais você vai se familiarizando com isso, vai ficando mais fácil para você. Você pode ter uma certa dificuldade em uma palavra ou outra, mas isso é normal, né? Para quem está aprendendo qualquer coisa, isso é normal, tá certo? Então, a regra fala o seguinte: o I e U, sozinhos ou seguidos de S, quando formar hiato com a sílaba anterior, serão acentuados. Mas tem dois casos específicos, tem duas exceções dentro dessa regra, que já é uma exceção, né? A exceção não fala. Bom, se o I ou U forem vogais idênticas, aí não recebe acento, não recebe. Beleza? E outra questão fala o seguinte, a outra exceção fala o seguinte: se for seguido de NH, também não recebe acento. É o caso de xiita, é o caso de Pracuúba, vogais idênticas, rainha, seguido de NH, campainha, o I está formando hiato com a sílaba anterior. O I está formando hiato com a sílaba anterior, beleza, então deveria receber o acento. Deveria, futuro do pretérito, deveria, mas não recebe. Por que não recebe? Porque é seguido do dígrafo NH. Questão muito recorrente em prova. Nos casos especiais, esse aqui é o mais amplo, não é? Que a gente precisa falar de mais duas exceções ali dentro, tudo mais e tal. É o mais amplo, assim, a regra maior que tem nos casos especiais. Entendeu? Beleza? Meu amigo, se você gostou desse vídeo, se você está se preparando para concurso, você gosta de assistir videoaulas de língua portuguesa, de gramática, está procurando um canal voltado para isso, o nosso canal se propõe a fazer isso, né? Ministrar aulas de língua portuguesa com didática, de forma mais simples, de forma mais orientada para quem está se preparando ali para um concurso público, entendeu? Se você gostou, compartilha, divulgue, comente. Você que está em dúvida de uma palavra ou outra, faça os comentários aqui embaixo, se inscreva no canal. A gente já tem agora mais de 400 inscritos no canal, a gente está passando de 4.000 visualizações, não é? Isso é muito importante para a gente, porque isso demonstra o reconhecimento do nosso trabalho, não é? Se inscreva, compartilhe, comente, manda uma palavrinha aí embaixo, você fala: professor, que regra é essa aí? Por que essa palavra é acentuada? Por que essa palavra não é? Entendeu? O seu nome, por exemplo, você já pensou por que o seu nome é acentuado? Ou por que o seu nome não é acentuado? Possivelmente por uma regra que a gente já viu aqui ou que a gente ainda vai estudar nas nossas aulas. Beleza? Tudo bem? E até a próxima. Assim eu aguardo você.